Anderson Moreira. Boa noite a todos. Coletiva com o técnico Anderson Moreira após a vitória de 3-0 sobre o Marcílio Dias. Podem começar as perguntas, uma por repórter, por favor. Anderson Moreira por aqui, Décio. Bom, boa noite, Anderson. Boa noite. Parabéns pela vitória. Obrigado. Queria que tu falasse um pouquinho sobre o ataque. Os gols estão saindo. Queria que tu falasse se chegou no rendimento que tu espera, se tu acha que tem mais para render. Queria que tu falasse um pouquinho mais do aproveitamento do ataque aqui no campeonato. Não, cara, assim, a gente que está tanto tempo no futebol, a gente sabe que às vezes as coisas não acontecem no momento que a gente quer, né? Elas precisam de tempo, então os jogadores, como eu falei, eles são 11 contratações, mais, sei lá, acho que mais 8 jogadores da base, então assim, a gente formou um novo grupo, um novo elenco, então isso demanda tempo, não adianta a gente querer antecipar as coisas, né? Eu sei que todo mundo cria uma ansiedade, a gente teve um período de preparação que a gente teve que dar mais foco, principalmente na questão física, porque depois disso a gente não teria muito mais o que fazer, né? É uma sequência de jogos seguidos, então eu acho que a gente tem margem de crescimento, acho que a gente ainda cria situações boas e ainda pecamos no último passe ou no penúltimo. Acho que tecnicamente a gente pode fazer um pouco melhor, tá? Mas é importante fazer os gols e ganhar os jogos para que a gente possa conquistar o nosso objetivo aí na competição. Boa noite, Anderson. No jogo contra o Joinville foi um primeiro tempo bem abaixo. O resultado foi feito no segundo tempo. Contra o Hercílio Luz foi gol no início, depois o rendimento também caiu e aí foi achar os gols no final da partida. Agora, com esse jogo contra o Marcílio, seria, na tua visão, o melhor Avaí que tu tenha visto atrelado o desempenho e o resultado também, tendo em vista que nos outros resultados, às vezes, tiveram mais altos e baixos durante a partida? Eu acho que com o Joinville, assim, eu tenho esse jogo muito na minha cabeça, que eu acho que é um jogo importante. Eu acho que a gente começa muito bem, cara. Assim, a gente cria boas situações, infelizmente a gente não fez o gol. Aí depois sim, aí depois a gente vai para um espaço ali que a gente não consegue criar nada. E foi muito mal, assim, os, sei lá, 25 minutos finais, 30 minutos finais do primeiro tempo foram muito ruins. Acho que hoje a gente começa relativamente bem, depois a gente se perde um pouquinho, começa a ficar mais ansioso, aí depois a gente começa a tomar, né, assim, mais conta do jogo. Eu acho que o primeiro gol foi um gol que sai de um tiro de meta, então assim, a gente articulou bem, tocou a bola de um lado, tocou a bola do outro, teve paciência, exploramos alguns espaços que a gente tinha comentado já com os atletas, e fizemos uma jogada como tinha que ser feito, uma jogada com boa velocidade, o cruzamento de primeira, a finalização de primeira. Então isso foi muito importante. Logo em seguida a gente teve chance de fazer 2, 3 e podia ter talvez até matado o jogo. No segundo tempo, eu até falo assim, a gente tem dificuldade, o Marcílio consegue se organizar também, começa a ter mais posse, a gente começa a ter um pouquinho mais de problema. Eu acho que a partir da linha de 5, né, com a entrada do Marcos, nós equilibramos e fomos superiores nesse aspecto. A gente já começa a criar mais situações e fizemos aí o resultado. O que eu falo assim, a gente não consegue manter o mesmo ritmo durante todo o tempo, né? Principalmente falando em jogos todo meio de semana e final de semana, meio de semana e final de semana, que é o que está acontecendo com todo mundo, não é só com o Avaí. Todo mundo está passando por esse mesmo processo. Às vezes tem um dia a mais de recuperação, às vezes é um dia a menos. Então a gente tem que saber lidar com isso da melhor forma possível e às vezes a gente não consegue manter o mesmo nível mesmo durante toda a partida. Anderson, boa noite. Melhor defesa da competição, apenas um gol sofrido em 8 jogos e agora tu tem também o 4º melhor ataque da competição com esse desempenho de 3 gols marcados nas últimas 3 partidas, né? Queria que tu falasse um pouco mais sobre esse teu sistema defensivo, que a gente vê até um Jonathan Costa jogando um pouco mais aberto pela direita, hoje ele apareceu até no ataque, criando algumas situações, né? Como é que tu planeja esse teu esquema, que em tese vem com 3 zagueiros, mas o Jonathan Costa joga muito aberto também pela direita, e também falar um pouquinho também sobre a importância do teu elenco, né? Tu vem ganhando peças ao longo da competição, como por exemplo o Quaresma, o Higley, que fez a estreia e hoje mais um gol marcado por ele, a importância de tu ter esse elenco que tá te entregando não só resultados, mas o desempenho também. Eu acho que é importante, a partir do momento que a gente perdeu peças que são importantes para a gente,
Jogadores que têm muita representatividade, jogadores que a gente conta muito aí, se tudo correr bem numa fase final, ir para a temporada. Então, assim, é o que eu falo, a gente não pode ficar lamentando essas ausências, a gente tem que buscar alternativas. A gente tem que ter muito cuidado com os meninos também. Eles provavelmente, agora que estou falando assim, eles provavelmente não vão conseguir manter o mesmo nível de atuação sempre. Em algum momento eles vão ter mais dificuldade. A gente tem que entender esse processo, vão ter que sair do time, depois retornar. É um processo, não é uma linha, né, contínua, assim, uma subida constante. Então é natural, trabalhar com um jogador jovem, ele vai alternar um pouquinho mais. Então a gente tem tranquilidade para ir dando oportunidades de uma maneira muito tranquila, sem colocar responsabilidade demais nesses garotos que são promissores, e ter equilíbrio para poder fazer o que a gente acha que tem que fazer. No último jogo nós tivemos jogadores como o Tedesco, 16 anos, mas ele tem que ver que não é sempre que ele vai entrar, ele está num processo. Daqui a pouco ele tem mais uma oportunidade. A gente já viu que o treinamento às vezes escapa um pouquinho, é normal entusiasmar um pouquinho demais, é muita gente falando bem. A gente quer sempre que o menino possa se destacar rapidamente, mas às vezes ele vai demandar um pouquinho mais de tempo. Então a gente tem todo o cuidado, todo o carinho para fazer esses movimentos de uma maneira tranquila, que eles possam passar por esse primeiro momento e seguirem como ativos do clube, que é tão importante para um clube como o Avaí. Sistema defensivo? Sistema defensivo, eu acho que a gente busca sempre equilíbrio. Como eu falei anteriormente, se a gente não é a equipe que mais cria situações de gol, é uma das melhores em termos de criação. Tem o maior número de chances, oportunidades de gol. Então, assim, a gente tenta manter um equilíbrio, né? Assim, fazer isso, ter boas possibilidades, criar muitas oportunidades, mas também dar o mínimo de chance para o nosso adversário. Então, essas correções táticas, elas são importantes. A gente criou um mecanismo, uma forma, ora a gente pode ir para uma linha de 5, ora para uma linha de 4, isso não tem, assim, não é o determinante para que a gente possa ter uma equipe consistente. Quando a gente começa a perceber que está perdendo um pouquinho do controle do jogo, a gente tenta algum encaixe para que a gente possa ter o equilíbrio novamente e continuar não dando oportunidades para o adversário e criando boas situações. Anderson, boa noite. Boa noite. Esse novo esquema ele tem oportunizado e amplificado o futebol de pelo menos 2 jogadores aí que tem aparecido muito. O caso do João Vitor e do Zé Ricardo, né, tendo visto que saíram bastante desgastados. É um esquema que exige mais desse meio campo, mais voluntariosidade deles, e se você pensa na questão também de, quem sabe, talvez dosar, poupar, porque, né, são jogadores que realmente serão bastante desgastados. Queria que você avaliasse também esse esquema. Não, assim, primeiro eu acho que em algumas situações esse desgaste deles provém também de alguns erros deles também. Porque é um setor muito importante, quando o jogador perde uma bola naquele setor, a recuperação deles tem que ser imediata. Então também passa um pouquinho por um momento de mais assertividade deles, para que a gente possa não desgastá-los tanto. Então também passa por isso. Em relação assim, à questão de equilibrar, assim, a gente tem que ver, a gente tem um departamento de performance muito bem estruturado. Então são várias situações, são várias variáveis que a gente controla. Então se tiver algum jogador que possa estar apresentando uma situação que nos peça um pouquinho mais de cuidado, a gente pode fazer uma alteração, não de forma de poupar. É o jogador que não conseguiu se recuperar. Na verdade, quando ele não vai para uma partida é porque ele não está nas suas melhores condições. Então poupou, não tem nada de poupar. O jogador está em condições de jogar, vai jogar. A gente precisa, porque ser primeiro colocado nessa competição é muito importante para a sequência. Então, assim, agora, se ele apresentar alguns parâmetros e a gente perceber que ele não está, né, com a sua recuperação plena, aí a gente sabe que precisa trocar, porque aquele jogador mesmo, ele provavelmente não vai conseguir desempenhar aquilo que ele está acostumado a fazer. Mas isso serve para todos, não somente para esses 2 jogadores. Ederson, boa noite, parabéns pela vitória. Obrigado.
O Avaí, ele tá com um ataque consistente, uma defesa que levou só um gol no campeonato. Eu queria ouvir de ti, na tua visão, o que falta ajustar nesse time, o que ainda falta ajustar, e se tu também sente falta de um homem mais de criação, de um cara que chama mais a responsa, vamos falar popularmente, aquele camisa 10 que coloca a bola no chão e pensa um pouco mais, porque, pegando um gancho da outra pergunta, me parece que o Zé Ricardo que está fazendo essa função, ele aparece muito no jogo, domina, toca para o lado, toca para frente, combate. Não seria interessante ter um camisa 10 para fazer esse alívio, esse respiro no meio? Obrigado. Eu acho que hoje, mais do que o Zé, eu acho que quem assumiu mais essa responsabilidade talvez tenha sido o Wagner, entendeu? O Wagner jogou como um segundo atacante, flutuando ali nas costas do Igor, e assim, várias situações passaram pelos pés do Wagner, né? De dominar, inclusive o primeiro gol, ele sai no espaço, domina, gira, consegue acionar muito bem. O lance do segundo gol também é um passe dele, ele consegue arrastar. Então, assim, eu acho mais até do Wagner, né? Claro que a gente trouxe jogadores como o Marquinhos Gabriel, que é um jogador que tem esse perfil, e a gente tem alguns outros que são meninos, que a gente tem observado, mas ainda talvez não tenham a maturidade de jogo que a gente precisa para essa situação. Em relação à equipe, cara, eu sou muito, assim, parece que não, mas eu sou muito crítico em relação ao desempenho, entendeu? Então a gente ganhou o último jogo, a gente fez as correções, e foram boas correções. Provavelmente, né, nesse jogo a gente tem muita coisa para corrigir, muita coisa para melhorar. A gente não está parado, a gente não está estacionado, a gente está feliz com os resultados, mas a gente tem um trabalho enorme pela frente em termos de rendimento, né, de desempenho. A gente pode melhorar muito tecnicamente, né? Só para dar um exemplo hoje do Kleber, não gosto de falar individualmente, mas como que o Kleber entrou, não só nesse jogo, mas no jogo passado também, e sustentou mais essa bola, conseguiu girar, conseguiu pivotear e criar situações muito boas, com 2 assistências nos 2 últimos jogos. Então isso é importante, porque com o passar do tempo, esses jogadores que ficaram muito inativos, eles vão buscando cada vez mais uma melhora na questão técnica, que é o que a gente precisa para que as ações possam ser bem executadas, né? O futebol, ele tem um parâmetro, ele tem uma característica muito técnica, né? Você faz ajustes táticos, mas o que define o jogo é a finalização do jogador, é o passe, é o cruzamento, é o cabeceio, é isso que vai definir. Então a gente tem margem para crescimento. E eu gostaria só de agradecer mais uma vez a nossa torcida, a torcida que compareceu, nos ajudou muito, nos apoiou, porque o jogo foi difícil, o Marcílio trouxe dificuldades para a nossa equipe, e eles estiveram muito presentes, né, e foram muito importantes. Espero que a gente possa contar com, né, um número ainda maior na quarta-feira. Um jogo muito importante, são jogos difíceis, o tempo de recuperação é muito pequeno e a gente vai precisar de muita energia que vem aí das cadeiras da arquibancada. Tá? Boa noite, professor, tudo bem? Obrigado. Você já respondeu a uma das minhas perguntas, que era o apoio do torcedor de vocês, mas eu quero que o senhor fale também para mim sobre a importância das dobradinhas nas 2 laterais, tanto com o Marcos Vinícius e Jonathan Costa, e no segundo tempo o Quaresma e o Mário Sérgio. Eu acho assim, o Quaresma é um jogador que tem uma característica muito ofensiva e ele tem uma característica que eu particularmente valorizo muito para jogar numa segunda linha, por exemplo, que é o controle, né, de bola e como ele consegue variar principalmente o ritmo. Às vezes ele acelera, às vezes ele sustenta. Ele foi muito importante no jogo lá contra o Ercílio. A partir do momento que ele entrou, nós conseguimos sustentar mais, não ir de qualquer forma, não acelerar demais. Então eu acho que ele deu uma acalmada naquele jogo e hoje ele conseguiu dar ritmo também. E é um jogador que também, é o que eu falo assim, não está na sua melhor versão técnica, um jogador nem física, ele ainda vai crescer muito, mas é um jogador que consegue fazer. E essas dobras são dobras que particularmente a gente pode executar, principalmente com os jogadores que jogarem na segunda linha, tiverem essa ofensividade, como o Quaresma tem do lado, como o Marcos tem do outro lado. Obrigado, Anderson. Ok, gente? Obrigado.